assim, certo? Pronto. Já dancei a dança do Saci. Parabéns, Inter. 100 anos de história. Beijo. A Daiane é torcedora fanática. O Saci é o mascote. E o Esporte Clube Internacional é o aniversariante. É um Brasil colorado. Neste 4 de abril, o tradicional Clube Gaúcho completa seu centenário. E o Histórias do Esporte entra em campo para festejar junto esses 100 anos vermelhos. Fernandão, Falcão. Figueiroa. Pato. Oreco. Carlitos. Tesourinho. Tafarel. Carpegiani. Marcaria Paulo César. Paulo César cortando. Paulo César atirando. Dunga. Manga. Olha o cruzamento, Manga. Dario Peito de Aço. Grandes nomes, grandes personagens de um clube surgido no começo do século passado. Alô, galera do Internacional, aqui quem tá falando é Valdomiro. A capital gaúcha era assim. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Os irmãos Pop chegaram a Porto Alegre para montar uma loja de roupas, mas não foram aceitos nos clubes que procuraram. Queriam praticar esporte. Aí Henrique, José e Luiz, que tinham vindo de São Paulo, criaram o Inter no dia 4 de abril de 1909. No time jogavam estudantes e empregados do comércio. No jogo de estreia, uma derrota inesquecível para o Grêmio por 10-0. Estava criada a rivalidade do Grenal, que vai ser contada por gente como Larry, Milton e Florindo. Um churrasquinho, um pão de violão e outro no... Já que eu larguei o futebol em 61, nunca mais. Por Nena. Por Valdomiro. Jogo jogado, eu fiz 815 partidas. Né? Só não joguei mais por causa da seleção, né? Então, no Beira-Rio eu fiz 100 gols. Ninguém vai alcançar 100 gols no Beira-Rio. Por Caçapava. Ei, não entenderam ainda. Muitos casos estão contados aqui. Histórias apaixonadas. Comecemos pelo Beira-Rio. Entremos no museu. Quem foi o maior jogador colorado de todos esses 100 anos? Valdomiro talvez seja esse. Valdomiro? Valdomiro Vaz Franco. Porque o Valdomiro, eu não vou dizer que ele foi um craque, mas o Valdomiro, ele espelhava a força, a garra, a determinação, o que o Inter tem aqui dentro, que é sangue. Aos 64 anos, Gelson conhece de Inter como poucos. É o vice de comunicações do clube. Se não escreveu um livro, foi por falta de tempo, não de conhecimento. A ele a segunda questão. Qual o maior time do centenário? O rolo compressor da década de 40, que tinha o ponta Tesourinha? O Inter campeão brasileiro da década de 70 com o elegante Falcão? Ou o campeão mundial de 2006 do capitão Fernandão? Cada um tem o seu Inter. O importante é que tenha o seu Inter. É o Inter de todos nós. O time que mais emoção me deu foi esse agora, de campeão do mundo. A taça mais importante do museu é esta. Não resta dúvida. A do título mundial. A primeira taça do Campeonato Gaúcho é esta aqui, do torneio de 1927. E o Grenal é tão importante por essas plagas porque no início contrapôs a elite do Grêmio contra o povão do Inter e dos jogadores negros.
que eles tiveram muita dificuldade para criar o Inter, porque tinha era racismo, ideologia de religião, uma série de coisas lá. Mas só que eles eram os caras inteligentes. Eles fizeram um time para eles jogar, mas eles queriam ganhar. Então, já início dessa década de 10, 15 por aí, tinha aqui, numa várzea aqui, o Clube da Canela Preta, que era um clube de pretinho, que não era aceito no meio dos brancos, mas que era um bom de bola. Então, o que eles fizeram? Eles conquistaram aqueles pretinhos. Então, foi o primeiro clube que trouxe elementos de cor para dentro. Era o time da Canela Preta aqui da várzea, aqui perto dos eucaliptos. O Figueroa contra Falcão, para você? Eu acho que Falcão. O Figueroa era excelente, na minha opinião. O melhor zagueiro que eu já vi jogar foi o Figueroa, mas o Falcão era mais completo, né? E ele tinha aquilo de jogar no time todo, no campo todo, né? Cabeça erguida, jogando no campo todo, dominando o jogo todo. E o Figueroa, já pela posição dele, tinha que ficar lá atrás, né? Mas o Falcão não, o Falcão foi jogador de campo inteiro, né? Qual é o jogo do Internacional que você selecionaria? Este foi o jogo que marcou a minha vida aí com o Inter. Eu acho certamente o da decisão da Copa do Campeonato Brasileiro de 75, contra o Cruzeiro, Inter contra o Cruzeiro. Que por várias razões pessoais também, meu pai tinha acabado de morrer e estava meio... E foi uma emoção tão grande aquilo do gol, do raio do sol do Figueroa, né? Que para mim é inesquecível, aquela data é inesquecível. Gol iluminado, todo mundo ficou falando, que incrível, porque não tinha sol. Já eram 12 minutos, 11 minutos do segundo tempo, ou seja, já era tarde. As luzes ainda não estavam acesas, me parece, não sei aonde. É onde porque você de lá não pode ser. É uma coisa, ficou o gol iluminado. O Inter teve grandes artilheiros. Carlitos, com 325 gols, foi o maior deles. 42 gols só em Grenais. O Inter teve Dadá, o Dario Peito de Aço, artilheiro de 1976. O Inter teve Flávio Minuano, o atacante veloz e impetuoso que foi determinante no título brasileiro de 1975. Monumental! Olha o rebote, olha ela, olha Flávio, olha lá, no placar, Flávio Minuano! Mas acreditem, o gol mais importante da história colorada foi marcado por um artilheiro indesejado. Por incrível que pareça, a torcida não queria sequer que Adriano Gabiru viajasse com a delegação para a final do Mundial Interclubes em Tóquio. Mas foi dele que substituiu o ídolo Fernandão o gol do título. Aos 36 minutos do segundo tempo contra o poderoso Barcelona. Era o dia 17 de dezembro de 2006, em Yokohama, no Japão. Você já percebeu que daqui a 50 anos, quando alguém pegar a ficha desse jogo, vai estar lá Internacional 1, Barcelona 0, gol de Adriano? Ah, com certeza. Esse eu vou guardar de coração para meus filhos também. Acho que todo mundo vai guardar isso aí. Estou muito feliz e a gente conseguiu o nosso objetivo. Foi vir para cá não passear, veio para cá para conseguir o título. Passados exatos 27 meses dessa volta a Porto Alegre, fomos encontrar Adriano Gabiru em sua casa em Curitiba. E aí, beleza? Como é que tá? Bom? Não, te acordar? Não, tá beleza, tranquilo. Bom, bem. Beleza? Beleza. Como é que estão as coisas? Tá beleza, tranquilo. Sossegado? Sossegado. Pô, tá vendo? Tem 2 gêmeos aí? Tem um gêmeos, Jogam bola também, não? Por enquanto ele não tá jogando não, né? Não? Vai jogar ainda. Vai, com certeza. E você ainda não jogou em nenhum lugar? Por enquanto eu tô sem clube ainda, né? Tô parado aí. Tô mantendo pelo menos a forma aí, tô na academia aí treinando, né? Pra manter a forma e
Por enquanto eu sem clube ainda, né? Meu empresário tá vendo aí, né? Ele mora em Porto Alegre, né? Então ele tá vendo lá, né? A camisa branca de número 16 nunca mais foi vestida pelo Gabiru. Ninguém tira o orgulho do gol mais importante da história do clube. Essa é a camisa do gol, do título, essa aqui mesmo. Foi lá no Mundial que fiz o gol lá, né? Um pouquinho meio odiada, mas virou o inverso, né? Odiada quer dizer assim, né? Que a torcida um pouquinho tava pegando no meu pé, né? A torcida do Internacional, mas agora, graças a Deus, deu tudo certo, né? Que é aquilo, a gente leu muito nos livros, né? O pessoal falando. Pô, o Abel, né? O cara que te adora, sempre vocês se deram muito bem, né? Quer dizer, então você tinha o técnico, você tinha os companheiros, né? O cara também se dá bem com os jogadores, né? Com os companheiros. O que acontecia lá no Inter? Eu já li até que você tinha medo de jogar no Beira-Rio. Quando não, quer dizer que medo, né? Assim, mas ficava com aquela coisa, né? A torcida começava a pegar no meu pé, não sei, porque eu nunca tive nada com a torcida do Internacional, mas... E começaram a pegar no meu pé e... Não sei como foi aqui, também foi no Cruzeiro também, outros clubes aí, então... Não sei, acho que... Fui contratado pelo Internacional, entendeu? Às vezes... Mas tem muito jogador de qualidade. Aí você vê quando a torcida pega no pé de um, não tem jeito, né? Então, começaram a pegar no meu pé e... Às vezes me envaiava, às vezes também eu não jogava bem. Sabe, que você fica aquele negócio na cabeça e... Querendo as coisas dar certo, mas não dá. Então, acontecia isso para jogar... Quando eu jogava fora, quando não jogava no Beira-Rio, eu jogava fora, assim, interior lá de Porto Alegre, quando a gente jogava o Campeonato Gaúcho, aí eu jogava bem melhor, mais à vontade, né? Depois do Inter, jogou no Goiás, no Sport e retornou a Curitiba. Está sem jogar desde o ano passado. Você está batendo peladinha com quem, assim? Com os amigos? Os amigos, né? Assim, enquanto ainda não tem nada ainda, não acertou nada com nenhum clube ainda. O atacante alagoano que a torcida colorada não quis segue o seu destino. Quem sabe um dia vire estrela na memória dos velhos torcedores. Na década de 40, o Inter jogou 28 Grenais, ganhou 19, empatou 5 e perdeu só 4. A expressão rolo compressor foi criada por um torcedor, o jornalista Ari Lund. Mas quem a consagrou foi Vicente Hall, criador das escolinhas de futebol do Inter. Ele desenhava o time colorado passando por cima dos adversários e enviava para os jornais publicarem. Entre os principais jogadores do rolo compressor da década de 40 estavam Alfeu, Assis, Tesourinha, Russinho, Rui, Carlitos, Ávila, Vilalba, Ivo Vinck, Nena e Abigail. Na década de 40, o Inter foi hexacampeão gaúcho. E seu time com justiça era chamado de rolo compressor. Essa equipe jogava um negro alto, forte e bom de bola. Olavo Rodrigues Barbosa, o Nena. Colorado de asa e celeiro, teus astros cintilam num céu sempre azul. Vibra o Brasil inteiro. Nena nasceu em Porto Alegre, mas essa cidade que você vê ao fundo não é do sul. Hoje, Nena, 86 anos, vive em Goiânia, na casa de sua filha caçula. Ele é o único sobrevivente daquele esquadrão que dominou o futebol gaúcho durante 10 anos. Como é que vocês se conheceram, assim? Nós nos conhecemos lá em Porto Alegre, no Caminho do Meio, né, Nena? O Nena jogava no... Já jogava no Internacional? Não, jogava no... Não, tinha um Cruzeiro. Não, parece que num time... Não, mas quando eu conheci mesmo o Nena, ele estava jogando, que eu acho que era time de várzea, né, Nena? Aquele time que você jogava, que tu era menor. Ali foi indo com o meu irmão também, que era amigo dele, tudo, a gente foi indo, né? Amizade. No colégio junto. Colégio junto. Dela, ele jogava com o meu irmão, assim, junto no colégio. Ali foi indo. Ao lado de Dona Juraci, Nena vai contar boas histórias. Umas engraçadas, outras muito tristes, como as provocações racistas quando ia ver o amado jogar contra o Grêmio no campo do inimigo. Aí tá os macacos, vieram macaco, aí eles diziam assim mesmo, a gente ouvia. Aquele tempo a gente ouvia dizer, davam risada. Quando a gente entrava no campo do Grêmio para assistir o jogo internacional de Grêmio,
Nossa, eles não gostavam, não. Deixava entrar, mas não gostava. Deixava entrar na torcida, mas ficava achando que... Isso a gente recebia bastante. Mas a gente entrava, via o jogo, terminava o jogo, casualmente o Internacional ganhava, aí mesmo que a coisa ficava feia, né? Não aceitava a raça. Ah, não deixava, né? Rapaz. O Grêmio não deixava o jogador negro jogar, né? Não, naquela época. Não é? Naquela época, não. Como é que era isso daí? Diz que era os negrinhos contra os alemão, é que ele falava, né? Era isso aí mesmo? Dona Juraci também estava no campo num Grenal decisivo em que Nena levou uma tremenda bolacha no rosto. Mas ele provocou o centroavante gremista. Eu não vi o Nena ali voltar para cá, mas eu não vi. Ah, você não estava no jogo? Mas eu não vi. Eu sei que ele foi expulso, sim. Lembra, Nena, do Preguinho? Preguinho, eu acho que é Preguinho, sim. Foi aquele que deu tapa? Pois é, que deu tapa, ele veio pro Grêmio. Então, mas o juiz viu ele bater. E ele te bateu em você, sei que apitou e que foi fora, caiu fora. Foi Preguinho, sim. É que eu passava a mão na bunda dele e ele não tocou. Pelo jeito, santinho ele não era. Tanto que ele tinha o apelido de Parada 18. Era a parada de ônibus que carregava todo mundo. E na bola aérea, Nena levava todos juntos, com seus braços fortes. Olha o Parada 18, que o apelido do menino era Parada 18. Parada 18? É quando eu vinha assim... Parada 18. É um lugar que tinha lá em Porto Alegre, que o ônibus saía da cidade, parava naquele lugar e voltava. Então botaram Parada 18. Mas por que Parada 18? Não, porque quando vinha um atacante, tirava a bola com o levava todo mundo. E aí, igual o ônibus, carregava todo mundo? É que cada lugar que ele... Não devia ser fraco isso aí. Essa era a Parada 18. Assim. Aí, porque era assim, o pessoal pegava o ônibus na cidade, no centro, e ia justamente naquele bairro. Daquele bairro descia um monte de gente que morava por ali, né? Era longe um pouquinho da cidade. Então ali, aquele lugar chamava-se Parada 18. E como o Nena cabeceava e não deixava esse... Me esqueci o nome desse jogador, tem mais uns outros jogadores do Grêmio. Eles diziam, olha Parada 18. Eles ficavam bravos quando o Nena ganhava. Eu estava na arquibancada assim, eu ficava assim. Eles gritavam mesmo. E o Nena cabeceava assim. Outra lenda que cerca o zagueiro Nena. Quando entrava em campo, ele marcava um lugar na frente à meia-lua. Dali para trás, atacante nenhum passava. Ele repete o gesto no campinho do condomínio onde mora. Aqui, ó. Marca. Aí. E aí? E aí ia pro meio. Ia pro meio e fazia o que mais que você fazia ali? Você fazia um X, como é que era aquela história? Que você marcava o chão. Que fala, aqui ninguém passa. Não fazia nada. Aí ele vinha até... Não ia pra cá, né? Aí eu fazia aquela mania de dar pra trás e sair andando, né? Esqueci já. E bola, ainda você bate uma bola ou? Uma bolinha dá pra bater ainda? Não. Não dá nem pra matar no peito? Não. Uma cabeçada? Ah, bom, isso... Então vamos ver, vai, vou jogar, você cabeceia pra nós aqui, vai lá. Vai, isso. Vamos mandar mais um. Que ele era bom de cabeça, né, Juraci? Não, mas no pé também dá pra... Ah, dá? Pode jogar no pé aí? Dá pra jogar com o pé também? Dá até. Então vamos lá, vai. Vamos ver nele. Olha aí, meu. A bola não parava ali na defesa, não. Daqui a pouco, seu Rubens Minelli conta os segredos do grande Inter de Falcão. Olá, como vai? Oi. Eita. Tudo bem? Faça a voz. Dá licença. A pessoa mais importante dentro de uma infraestrutura do futebol, de uma comissão técnica, é o roupeiro. Especial Centenário do Internacional. Oferecimento Inter, 100 anos. Nada vai nos separar. Se eu falar que Claudio Miro foi um dos maiores jogadores que o time já teve, muita gente pode estranhar. Mas ele foi o craque. Ô, Delmiro, a camisa 9 combina com você, né? Na época combinava, agora não por causa da barriga, né? Pô, mas fala que você tá agudo, tá elegante. Pô, você sempre foi... Não, na época, na juventude até que sim, porque eu fui um cara goleador. Este é Claudio Miro hoje. Talvez você que não é torcedor colorado nem se lembre, mas ele sabia fazer gols como poucos.
Marcou 210. É o terceiro maior goleador do Inter. Ele também teve a honra de marcar o primeiro gol na inauguração do Beira-Rio. Há 40 anos, contra o Benfica de Eusébio, na vitória por 2-1. Foi naquela goleira ali, onde que é uma goleira abençoada, porque ali é o meu primeiro golo, veio a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, quer dizer, todos esses títulos aí deram a continuação que veio depois que foi feito meu primeiro golo. Cruzado de lá para mim aqui, mas ele pegou mão na bola, cruzou um pouco forte e o Gilson Porto veio entrando adiante do risco do risco da grande área ali. E o Gilson tinha a mania de bater essa bola sempre de prima, né? E ele tentou bater em golo, mas ele pegou mal e aí eu tô entrando. Aqui que tá o zagueiro na frente e o outro mais ou menos aqui, eu entrei no meio ali, um pouquinho mais adiante do pênalti ali, aí eu cabecei aqui nesse canto esquerdo aqui. E aí fui pra galera, aí começou, né? Aí começou. Assim, e o time do Benfica era um timaço, que era a base da seleção de 66, né? Com Eusébio, Torres, Simões. O Eusébio estava aqui? Sim, jogou o Eusébio. Não, foi um baita um jogo, era um baita de um time. Era a base da seleção portuguesa, que tinha ainda a Copa de 66, né? E o time deles tinha jogado recentemente a decisão da Campeonato Mundial, que se eu não me engano parece com o Santos também, né? Que tinha decidido que o Santos ganhou deles. E então, quer dizer, era um baita de um time, era uma força e nós ganhamos 2-1, mas não foi fácil. Isso! Vai pra torcida! Vai pra torcida! Pronto! O escritor e apaixonado torcedor Luiz Fernando Veríssimo o incluiu na seleção brasileira de todos os tempos. Claudio Miro era um centroavante forte, né? Com muito mais peito do que altura, né? Mais largura do que altura. Chutava com as duas pernas, com os dois pés. E era, na minha opinião, era um centroavante completo. Só que ele não teve, na época, apesar do sucesso do Internacional na época, né? Ele não teve o reconhecimento que merecia, na minha opinião. Então achei que ele merecia um reconhecimento da posteridade, né? Já que ele não teve enquanto jogava. Por que Claudio Miro não explodiu? Por que você não explodiu de vez, assim, não se transformou naquele craque? Você foi um baita craque, mas sim, você podia ter ido mais longe, não podia? Sim, poderia ter ido, porque as épocas é diferente do futebol, quer dizer, hoje tu tem que ser um atleta, né? Entendeu? E eu na época era um jogador, quer dizer, mudou. Hoje tu tem que ser profissional. E hoje as assistências que tem é bem diferente, né? Eu tinha problema de peso, quer dizer, hoje tu tem nutricionista, tu tem isso, tu tem tudo hoje nas categorias de base. E na minha época não existia isso aí. Importante, graças a Deus, que eu acho lindo, que eu já parei a bola, vamos supor, mais de 30 anos, e a gente conseguindo ser lembrado pela torcida, quer dizer, é uma coisa muito gratificante, que não é qualquer um. Quantos jogadores que já largaram a bola aí não são lembrados e eu ainda continuo sendo lembrado, quer dizer, é uma coisa bacana mesmo. Porto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes. Rubens Minelli é tão paulista quanto essa avenida. Mas ele está na história do Inter como nenhum outro treinador. Nas páginas do futebol, é gaúcho. Foi bicampeão brasileiro com um time de sonhos em 1975 e 76. Abertura da contagem. Domingo com a zaga corintiana. Ganhando. Olá. Como vai? Oi. Eita. Você tá bom? Tudo bem? É, só favor. Dá licença. Como é que tá? Obrigado. Você tá bom? Minelli era chamado de chefe pelos jogadores do Inter, mas era um verdadeiro maestro. Talvez, como ele, o Inter só tenha tido um outro técnico de igual gabarito, o grande Enio Andrade, campeão brasileiro de 1979. Se a gente tem alguma coisa aqui na tua casa, alguma coisa do Inter, uma camisa, faixa de campeão, alguma medalha e tal, e aí você está me dizendo que não. E por quê você não tem? Não, eu primeiro que eu não gosto muito de guardar essas... Eu não gosto de viver de recordação também, né?
Mas o principal é o seguinte, as faixas de campeão, principalmente, sempre se comete uma injustiça muito grande. A pessoa mais importante dentro de uma infraestrutura do futebol, de uma comissão técnica, é o roupeiro. Porque se o roupeiro não for, e é o mais sacrificado, porque todo dia ele tem que chegar 2 horas antes e ele sai sempre 2 horas depois do evento que tenha acontecido, entende? Se ele falhar, uma chuteira mal feita, ou ele esquece uma camisa, ou esquece alguma coisa, entende? Que isso vai redundar exatamente num fracasso muito grande da equipe, até para entrar em campo. Eu tirava a minha faixa de campeão e botava no roupeiro. Eu dava para ele a faixa de campeão porque ninguém merece a faixa mais do que ele. É o funcionário que mais você precisa dele numa comissão técnica e o menos remunerado. O velho Minelli é assim. Conta que estava comprando minhocas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, quando foi encontrado pelos dirigentes do Inter, que foram buscá-lo em sua fazenda. Estava em casa, eu ia pescar, fui comprar minhocuçu, eu ia pescar no Rio Grande. Quando eu voltei, tinha um carro em casa e um vice-presidente de futebol, que era o Asmus, que depois passou a ser presidente do clube, com um carro, um avião particular dele, juntamente com o Marcelo Feijó, que era o diretor de futebol, e foram lá e acabaram acertando um contrato comigo e já me levaram para lá. No avião, já pegaram o seu? Fui com o avião deles, né? Que ele tinha o piloto, o copiloto e eu e os 2 diretores, né? Em sua chegada a Porto Alegre, o chefe levou muitas pancadas, recebeu muitas críticas. A imprensa gaúcha desconfiava do técnico paulista. Naquele tempo, quando eu fui contratado pelo Internacional, os 3 melhores treinadores do Rio Grande do Sul trabalhavam na imprensa. Ah, trabalhavam? Os comentaristas, né, da imprensa. Então, eu sempre fazia tudo errado, né? Mas quem que era? Era o Daltro Menezes, era o Foguinho, era o outro, e o outro era o professor, não sei, os 3 eram treinadores de nomeada no Sul. Mas não estavam trabalhando em nenhum time? Não, os 3 e aí estavam como comentaristas? Estavam como comentaristas, né? E eles eram pessoas de renome, em termos de Rio Grande do Sul, né? E eram acatados, exatamente. De uma maneira geral, sempre ficava no ar que o trabalho não estava sendo bem feito e tal, isso aqui. Mas, por quê? Porque eu comecei a mudar tudo, né? Porque o gaúcho, de uma maneira geral, e ainda hoje perdura um pouco, o Internacional tinha um potencial muito grande. Só que o Internacional era uma equipe, quando jogava contra um time pequeno, o time botava 8 atrás, o Internacional ficava atacando com menos defensores e acabava ganhando o jogo de 1-0, empurrando todo mundo para dentro, um gol aos 44 do segundo tempo contra um time pequeno, né? E o potencial nosso era tão grande que eu consegui botar no time a mentalidade de que se ele joga com 7 atrás, vamos jogar com 7 na frente. Por quê? Eu divido o espaço com eles, os meus jogadores são melhores que os deles, e cada vez que eu ganhar uma disputa com o jogador deles, eu tenho mais uma alternativa de chegar para chutar gol. E nós fomos campeões com 0 ponto perdido. Daquela época, o chefe tem poucas lembranças. Até já esqueceu que não o chamaram para a seleção brasileira. O que não esquece é que seu time jogava a holandesa. E isso nunca foi reconhecido. O teu Inter já fazia coisas que o pessoal só viu na Holanda, né? Queria que você falasse, porque eu acho que isso é interessante da gente. Não, o problema é o seguinte, até outro dia eu estava conversando, foi quando o Internacional conquistou a Libertadores, eles fizeram uma festa lá e eu fui convidado e tal, e eu sentei na mesa com o Figueroa e mais alguns, o Tacílio, que era meu auxiliar, o Tacílio, que é treinador e tal, estavam conversando, ele falou, pô, chefe, né, porque até hoje eles me chamam de chefe ainda, né, falou, curioso, aquilo que a gente fazia em 76, e que eles metiam o pau, hoje é tido como ideal e isso que não conseguem fazer aquela marcação que todo mundo participava, quando o atacante marcava os defensores, não é? E o nosso time, quando estava com a bola, o defensor nosso era atacante, e o time se movimentava bastante, né? E isso é futebol ideal hoje, quer dizer, então, eles falando, né? Nós não somos superados, né? Porque nós somos até modernos, né? Porque nós chegamos antes deles, o que eles estão fazendo hoje nós fazíamos há 30 anos atrás. Já faz muito tempo da vitória sobre o Corinthians na decisão de 1976. Já faz tempo que o Inter passou em sua vida, mas Minelli não esquece o que aprendeu no Sul, nos Grenais. O futebol gaúcho é um futebol de ciclo, sabe por quê? O time derrotado, por mentalidade de gaúcho,
é terra arrasada, né? Quer dizer, enquanto o time campeão, por exemplo, ele reforça o time com os pontos fracos, 1 ou 2, contra 2 jogadores, ele manda todos que ele tinha embora e começa tudo de novo. Então que ele toma outra porrada. Só quando esse time aqui envelhecer, é que aí vai poder quebrar o... Tesourinha, Carlitos, o que te vem à lembrança? O Tesourinha, principalmente, né? Inclusive o livro é dedicado a ele. Tesourinha foi meu ídolo da infância, continuou sendo meu ídolo. E era um jogador extraordinário, né? Um jogador meio franzino, um negro, franzino, de coxa colada, como ele dizia, né? E eu até conto aí no livro que uma vez eles contrataram um juiz inglês para apitar os jogos de Porto Alegre, Mr. Barrack, e eu vi o Mr. Barrack cumprimentar o Tesourinha depois de uma jogada. A única vez que eu vi um juiz fazer isso. Né? O Tesourinha fez uma jogada, nem me lembro se foi gol ou não, e o juiz foi lá e cumprimentou ele, apertou a mão dele e cumprimentou. Nesta casa de flores amarelas mora Dona Conceição, a mulher de Tesourinha. O casal ganhou a residência por um contrato de 4 anos do craque colorado, o maior de todos, segundo os que tiveram a sorte de vê-lo atuar com a camisa número 7. Foi o maior jogador de todos os tempos, né? Foi, naquela época ele foi. Tanto que ele ganhou aquele concurso Melhoral dos Craques, fizeram em todo o Brasil. O voto era um envelope de Melhoral. E ele ganhou em todo o Brasil, Melhoral dos Craques, ganhou um apartamento no Rio. Tesourinha era um fenômeno e atraía muitas fãs para a porta de casa. Aí Dona Conceição entrava em ação. E a senhora ia aos jogos, não? Quase não, ele não deixava eu ir. Não, por quê? Disse que o pessoal xingava muito, mas não era por causa das fãs, entendeu? Ah, malandro. Quer dizer que tinha fã lá, ele não queria que a senhora visse. Ah, claro. É, não? Eu acho, né? Ah, a senhora acha. Mas nunca pegou, assim... Não. No campo nunca pegou? Não. Ah, tá. Mas eu sei, porque elas andavam assim até aqui atrás. Não, vinham aqui na porta? É, vim. É mesmo? Vim. Bons tempos em que ela dava entrevistas contando a origem do apelido de seu amado. Desde pequeno ele é Tesourinha ou tinha como você? Sim, assim, o pai dele pertencia a um grupo carnavalesco que chamava os Tesouras. E o irmão mais velho dele era, naquela época, chamava o Remeleixo. Vinha na frente do estandarte fazendo pirueta, entendeu? O irmão dele. O irmão mais velho. E ele era pequeno, vinha junto ali também fazendo. Daí começaram a chamar ele, por causa do bloco dos tesouros, chamar ele de Tesourinha. Braulio era o garoto de ouro, o menino técnico, talentoso, um craque. Sérgio era o galocha, o menino forte, raçudo, uma promessa. Uma parte da torcida queria Braulio, a outra queria Sérgio. Criou-se uma divisão que entrou para a história da torcida colorada. Era a década de 60. Fomos reencontrar Braulio, 60 anos, no prédio da Federação Gaúcha de Futebol, centro de Porto Alegre. Ele é assessor do presidente. Nós disputávamos uma posição que não era para nós disputarmos. Não dava para jogar junto? Mas matou, charada. É. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, como se fosse hoje um segundo volante. O América jogava Ivo e Braulio. O Edu voltava um pouco mais, o Gilson Nunes fazia até o quarto homem e flecha e Luizinho na frente. E aqui podia ter feito isso. Jogava Tovar ou Carbone, que eram os dois volantes, Braulio, do Carpegiani, ou Braulio Dorinho, Valdomiro, Sérgio, Claudiomiro, pronto, tá feita a coisa. Tá tranquilamente. Para encontrar Sérgio, andamos um pouquinho mais. Fomos à vizinha cidade de Canoas. Sérgio vive numa casa modesta. Vive enfrentando problemas de saúde, com a coragem com que se batia com os beques de sua época. O coração é colorado? É colorado. Eu sou torcedor internacional, ainda sou garotinho lá do Internacional lá, sempre quando o Internacional vence alguma partida, eu fico muito vaidoso aqui com o pessoal. Galocha não perdeu o bom humor. Vai relembrar fatos, vai sorrir. E vai contar que nos momentos em que a situação aperta, quem lhe ajuda é o velho inimigo. Sim, o garoto de ouro. Até hoje eu me dou com o Braulio, e sempre quando ele pode, parece que ele está na federação. Está na federação. Quando ele pode, ele me procura, sempre procurando, perguntando se eu preciso de alguma coisa.
Se eu preciso, ele me ajuda. Ou se ele não pode ajudar, ele arruma para mim. Então, não tem como me queixar, né? Teve alguma vez que vocês se desentenderam e falaram assim, ô bonitão, sai pra lá, rapaz. Não, que tinha um diretor de futebol na época, Ibsen Pinheiro, vocês devem lembrar dele. Né? E o treinador era o Dalton Menezes, falecido Dalton Menezes. Então eles coordenavam muito bem, ali nós dois. Então eles conversavam com um, conversavam com o outro, e nós ficávamos sempre numa boa. Nunca houve uma discussão de nós brigarmos. Nós brigávamos pela posição, como eu já te disse. Mas brigar pessoalmente entre eu e ele, nunca. A vida é assim. Mas nos tempos de juventude, o duelo era interminável. Jogar um Grenal era jogar a alma. Semana toda. Até sábado não sabia quem ia jogar, quem não ia jogar. Era sempre Sérgio Braulio. Uns achavam que tinha que jogar Braulio, que o craque do Internacional era o Braulio. E o Braulio sempre, nos jogos que ele jogava, sempre apresentava alguma coisa diferente. O Grenal te taxa por um jogador de decisão ou um jogador que não é de decisão. O que me notabilizou por ser um jogador altamente técnico é porque eu acho a minha criatividade, porque eu era um garoto jovem, um garoto leve, com 61 a 62 quilos, então eu tinha que desviar dos grandalhões, eu não podia entrar em choque com ele. Então o meu raciocínio era um raciocínio muito rápido. Então eu dizia que eu dava muito balãozinho. Porque se fosse muito pelo chão, era mais fácil de fazer um encontro contigo, entende? O choque. Então vindo, dava por cima e não tinha como fazer, só agarrando com a mão ou peitar. E eu fiz vários gols assim. Os dois têm 60 anos, mas lembram da mocidade como se tudo tivesse acontecido por estes dias. Como é que você chamava ele? Garoto de lata. Aí, o que ele falava? Vai ficar louco comigo. Dizia que eu tinha ciúme dele. Ele falou que ficava emburrado quando vocês chamavam ele de Sérgio Galocha. Diz que estragava o dia dele. É verdade, mas eu não chamava. Você nunca chamou ele de Sérgio Galocha? Nunca, porque Galocha é aquela capa, como se... Do sapato, né, de chuva, né? Capa de chuva que se põe em cima do sapato, para cobri-lo, né, da água. Então, e ela é mole, assim, né? Então o pessoal dizia assim, que era o Sérgio Galocha, que era negro e mole. Com a perna direita amputada, o futebol é só saudade para Sérgio. Já o animado Braulio se arrisca a viajar até Osório para jogar pelos veteranos da federação contra os bravos do GEPOL. Opa! Já sabe, né, galera? Tava falando com o Braulio lá, ele falou assim, falei, será que você vai dar chapéu em alguém? Aí ele olhou aqui e falou, tem um de cabelo branco da minha idade. É do meu tamanho. Eu vou combinar com ele pra dar um chapéu. Acho que não, você não vai deixar, não, né? Eu vou deixar ele dar uma e depois eu vou dar uma nele. O Fanato me chama aí. Que vergonha. Nem bem o jogo começa, Braulio sai de campo. O que aconteceu? O solado da chuteira descolou todinho. Chuteira nova, ó. Me deram de presente na federação, ó. Tô usando pela primeira vez. Eu vou até botar o nome na propaganda que eu tô aí. A gente vai dar moral pra chuteira ou escolher Não, põe o nome da chuteira aí. Hein, ó. Logo ele volta, dá toques de primeira. Reclama. Muito mole! Gesticula, tenta. Só em um momento ele lembra o Braulio dos velhos tempos. Agora ele é Braulio de prata. Hoje eu não sou nem craque, só penso e não executo, que tá tão difícil. Oi, boa tarde, por favor, Valdomiro. É, da onde? É da ESPN. Ah, só um pouquinho que eu já abro, tá bom? Tá, obrigado. Estamos em Criciúma e vamos encontrar uma das lendas do Internacional. Valdomiro Vaz Franco em pessoa. E humildade. Que a gente se esconde aqui, né? Que é a minha vida, né? Então, que eu gosto daqui, né? Então, a tranquilidade. Então, isso aqui pra mim, eu vou dizer assim, refresca a cabeça. Por trás dessa figura hospitaleira e modesta está o empresário bem de vida. Valdomiro não faz tipo.
e não liga para as aparências. A minha vida o dia todo é aqui. Eu só vou para casa para dormir e no outro dia eu volto de novo. Então a minha vida é daqui a Porto Alegre, né? E é onde tem o meu clube lá, que é o Esporte Clube Internacional, né? Então a minha vida sempre foi essa. Correu o Valdomiro. No canto. Trata-se de um recordista. Foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Internacional, 815. Quem mais gols fez no Beira-Rio? 100. Marcou 58 gols no Campeonato Brasileiro. Ganhou os títulos nacionais de 75, 76 e 79. Ufa, era um verdadeiro ponta-direita. Pela direita. Cruzamento é forte, tocando, marcando contra. Zé Carlos. Marcando contra Zé Carlos, 3 Internacional. 3 Cruzeiro no Mineirão. 12 anos e meio de Inter. E nesses 12 anos e meio, graças a Deus, né? Praticamente 11 anos titular do Inter. E então eu me sinto assim, como vou dizer assim para você, um felizardo, né? Desses 100 anos do Inter vai completar. Eu ser o jogador que mais partida jogou, mais gol marcou, mais título ter, mais gol numa partida fez. Quanto você fez? Numa partida eu fiz, o jogo oficial, 4 gols. Né? E jogo jogado eu fiz 815 partidas. Né? Só não joguei mais por causa da seleção, né? No centro de treinamento que ele toca com os filhos, Valdomiro faz um pouco de tudo. Curte capinar, plantar, dar aula de futebol para as crianças e, lógico, bater papo. Eu que vesti aquela camisa vermelha por 815 partidas, é como o Pelé no Santos, né? Como o Zico no Flamengo, como o Rogério Ceni agora, né, no São Paulo. Então são jogadores que vão marcar no clube, que vão ficar ali para o clube para sempre. Então eu me sinto contente, me sinto até emocionado de falar no Internacional de Porto Alegre por causa do quê? Porque é o clube, né, que me levou, acho que foi o clube que me levou aonde eu quis, aonde jogar a seleção brasileira, porque ali eu aprendi tudo. Aos 62 anos, ainda enfrenta um futebolzinho com os amigos catarinenses. Aí. Vem na tua, pode ir. Para na frente, Marquinhos. Para. Vem. Valdomiro, daquela época, jogando futebol hoje. Você não ia ser ponta, não existe ponta. O que você ia ser? Naquela época eu era ponta, né? Então nós tínhamos lateral, apesar dos grandes laterais, nós tínhamos as grandes laterais, né? Então que apoiava e fazia gol. Veio com o Carlos Alberto na Copa do Mundo, não é verdade? Né? E fez gol. Mas hoje eu seria o quê? Seria um ala. Um ala, né? Seria um ala, eu acho, com todas as condições de poder ir à frente e voltar atrás para marcar. Porque eu fazia isso no Internacional, na Seleção Brasileira. E aí você falou, né, em rabo de vaca, né? Então, que coisa. Então, até eu dei um rabo de vaca ali. Então, isso aí a gente aprendeu no futebol. Mas eu seria um lateral, acho que seria um lateral razoavelmente bem. Claro que sobra gás e disposição para um churrasco. Mas o churrasco não pode faltar, né? O churrasco nosso aqui não pode faltar. Tem uma carinha lá para... Eita, sapato, não quer porra nenhuma, hein? Na década de 50, o Inter teve outro time notável. Era o Rolinho Compressor, tetracampeão gaúcho. Depois mandaram fazer uma cama pra ele. Mandaram fazer uma maior. Ah, meu Deus do céu. Tava na casa do Setebrino que botei ele dentro do banheiro, que tava roncando embaixo. Mas eu roncava a favor. O Digão tava... O Salvador, não foi o Salvador que botou, cara? Foi, o Salvador botou. Esse trio enche os velhos torcedores colorados de saudade. Os três eram do Rolinho Compressor. Os três defenderam a seleção brasileira no PAN de 1956.
Os três jogavam muita bola. Que tal só essa que eu aprontei, mas sem saber. Florindo. Veio do Nacional Florindo, do Internacional Mundial Florindo. Fomos jogar no Rio. Aí fomos pros quartos e tudo, saímos. Aí vi um casal, cidadão e uma senhora. Bom dia. Embaixada do Internacional, eu digo sou, sim, senhora. Jogador do Internacional, sou. Porto Alegre, sou, sim, senhora. Queria falar com o Flávio, eu digo, não. Aqui não tem nenhum. O senhor está enganado, Flávio. Mas como o senhor sou? Flávio não tem Flávio nenhum aqui. Tem fulano, Beltrano, não tem. Se o meu filho está lá no Florindo que vinha vindo, eu digo, senhor me desculpe, Flávio era só Florindo. Aí o Florindo vinha vindo descendo a escada. Como é que ele não veio, o Flávio está lá, o meu filho? Pô, perdi a linha com o casal. Tem esse apelido por causa de um zagueiro do Vasco da Gama chamado Florindo. Na década de 40, mais ou menos, talvez um final de 30 e década de 40, um zagueiro que tinha uma característica física parecida com o Florindo, cabeceava, porque o Florindo foi um cabeceador emérito, um jogador fantástico para cabecear, né? Para cabecear, não. Eu não vi ninguém parecido com ele, com a estatura dele, né? Quer dizer, jogador assim. E assim, então ele recebeu o apelido de Florindo, exatamente por causa desse jogador do Vasco da Gama. Aqui, neste campo, o Inter sapecou um sonoro 5-1 no Santos do menino Pelé em 1958. Você, Marco, você estava naquele jogo do 5-1 contra o Santos em 58? Você jogou contra o Santos aqui? Estava. E o Pelé tinha? Pô, o Pelé jogou aquele dia. Jogou. E aquele dia eu fiz uma salada com o Pelé, botei no bolso, né? Como é que foi isso? Assim, eu estava num dia inspirado, né? E aquele era um dia do Flávio Pinho, o popular Florindo, então me saí muito bem naquele jogo, graças a Deus. Da campanha no PAN de futebol no México, eles se lembram de um jogo contra o Peru, quando o massagista Moura impediu o gol adversário. O ponta-direita, que era o Félix Castillo, um dos grandes jogadores do futebol sul-americano, os mais velhos se lembram bem dele, pegou uma bola de a nossa defesa do ar, driblou todo mundo e entrou pela linha de fundo. Quando ele vinha pela linha de fundo, o Moura, o nosso massagista, tinha aquelas maletas, as maletas de massagista, naquela época de madeira, aquela coisa toda, e o Moura estava assim do lado do campo, na linha de fundo. E ele viu que o Félix Castillo ia entrando sozinho pelo fundo do campo. Ele pegou e jogou a maleta na frente do Félix Castillo, mas ele tropeçou e caiu. E agora? Queriam prender o Moura, queriam matar o Moura. Foi uma coisa horrível. São histórias deliciosas, mas nenhuma se compara ao prazer que Larry teve ao marcar 4 gols no Grêmio, na inauguração do Estádio Olímpico. Placar final, 6-2, em 1954. O Luizinho, nós estávamos vencendo o jogo de 4-1, que já era um resultado vultoso em termos de Grenal, e o Luizinho, que era ponta direita, ele estava caído para a ponta esquerda, ele veio numa diagonal, e o Enio Rodrigues, grande jogador, saudoso Enio Rodrigues, correu atrás do Luizinho, mas ele estava tão angustiado com o placar que ele não viu que o Luizinho tinha parado a bola na altura do pênalti e saiu correndo e ele foi atrás. E o canhotinho veio na corrida e deu um bico na bola e a bola entrou por cima da cabeça do Sérgio. E o Sérgio simplesmente ficou uma fera e saiu do gol. Eu e o Jerônimo, acho que teve mais um jogador, que eu não me lembro exatamente. Foi o Enio parece que foi. Uma coisa assim, foi um jogador do Grêmio. Nós fomos no lado do campo para buscar o Sérgio, para ele, que ele não podia fazer aquilo. Ele queria ir embora, ele ficou irritadíssimo, né? O goleiro Milton Vergara confessa que num jogo contra o Juventude evitou sujar seu uniforme e tomou um gol. Internacional e Juventude. O campo embarrado, mas cheio d'água. Aí 7-0. Aí entrou o cara do Juventude, chutou, eu digo, eu não vou no barro, não é muita coisa. Puta, tu até queria me dar em mim. Como? Eu digo, não, mas não deu, ia chegar atrasado, sabe? Não quis sujar o uniforme, pô. Barro, não é muita coisa, né? Aí os caras gozaram comigo. Histórias de um time que foi tetracampeão gaúcho.
livro tem 2 capítulos que se referem aos anos 70. Um com o título Os Anos Figueroa e um título O Campeão da Década ou Chico Espina. Por que o personagem no título do capítulo acabou não sendo o Falcão? Pois é, o Falcão foi a grande figura daquele time de 79, né? Que o Internacional foi campeão invicto do Brasil. Eu acho até que o título se deve muito a ele, né? Porque ele tinha aquele domínio do time todo, né? Mas o personagem caricato, e por isso mesmo mais destacado, foi Chico Espina, que ele entrou no jogo contra o Vasco, né? Que seria um dos 2 jogos finais. Ninguém acreditava nele, porque justamente era um jogador muito limitado, né? Daquele tipo que dribla e acaba driblando a si mesmo e perde a bola, né? E ele entrou no lugar do Valdomiro, que era um jogador mais efetivo, assim, do time, né? E, no fim, decidiu a partida, né? Foram 2 gols dele. E, então, por isso mesmo, ele foi o personagem daquela final, foi o Chico Espina. Agora, se fosse escolher, assim, a sério, o personagem do campeonato todo, seria certamente o Falcão. Acertou contra o Palmeiras. Um tiro perigosíssimo, senhores. Sempre elegante, esse Falcão que nos atendeu após a liberação da TV Globo. Elegante e colorado. O paletó vermelho não é um simples detalhe, né? Não, o sapato, né? Não, eu até não chega a ser vermelho, né? Vinco, né? Mas tem a ver, né? Com a tua história, né? Será? Não sei, mas... Foi coincidência. Foi, eu até tava lá, botei a roupa correndo e tal, mas... Não sei se é inconsciente. Pois é. Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, era conhecido dentro de campo por um outro nome. Os jogadores do Inter só o chamavam de Bola-Bola. Quem era o Bola-Bola? Bola-Bola foi... o Bola-Bola tinha 18 anos, estava entrando no Internacional de tarde para fazer um... Estava entrando, normalmente o treino era de manhã, nossa, e eu estava entrando de tarde. E tinha um rapaz que jogava bola, tinha parado, que era muito engraçado ele. Eu estava passando, ele perguntou assim, mas o que você está fazendo aí? Perguntou para mim. Eu disse, eu vim aqui e tal, o diretor mandou me chamar para fazer um contrato profissional e eu não quero subir, porque eu tenho mais 1 ou 2 anos de profissão de juvenil e tal. Lá em cima tem muita gente boa, e tinha gente mesmo, Cássio Carbono, Tovato, Braulio, Dorinho, um monte de gente. Eu quero ficar mais 1 ano aqui, senão eu vou ficar na reserva lá. Ele diz assim, que isso, reserva? Com essa bola que tu joga, aliás, não é nem bola, é bola, tu vai jogar logo. Aí pegou. Bola-bola, jeito carinhoso de dizer que ele jogava tanto que uma só pelota não bastava. Mas Falcão era colorado fanático e aos 11 anos participou da campanha do Tijolo para a construção do gigante do Beira-Rio. O Inter foi o time que eu me criei torcendo para o Internacional. Meu pai me levava no campo, me levava num período em que eu ia no campo internacional em 13 campeonatos, perdeu 12. Eu saía de casa com a bandeirinha e voltava a ficar enrolada, as gozações dos amigos no colégio. E tinha uma Copa, eu acho que era a Copa do Brasil na época, em que o Internacional enfrentava o Botafogo e jogava no Estádio Olímpico. Aí meu pai me levava, época do Garrincha, né? O Botafogo era um timaço. Então a minha relação vem desde pequeno com o Internacional. Aí depois com 11 anos fui fazer um treino e fui aprovado no Internacional. E aí depois teve a campanha do Tijolo, que era para construir o Beira-Rio. Aí eu trouxe de Canoas, onde eu morava, que precisa pegar 2 ônibus para chegar no Beira-Rio. Na época dos Eucaliptos, onde nós treinávamos, que é o Campo Velho, mas o Beira-Rio estava sendo construído. Então a história do Tijolo, então ajudei. E entrei no Inter com 11 anos e fui sair com 27, quando eu fui para o Roma. Tudo isso ajudou a construir um mito. Então, Bola-Bola foi o maior jogador de todos os tempos da história colorada? O maior elogio que eu ganhei foi do Luiz Fernando Veríssimo. E ele fez uma coisa, ele fez uma frase que, da genialidade dele, né? Ele disse que dizem que um jogador só não ganha campeonato. Mas o Falcão, de 1979, com certeza seria vice. Achei genial. Sua mãe e sua avó não tinham a menor dúvida sobre a categoria do menino Paulo.
Para elas eram dadas as meias e os calções dos jogos importantes. Para elas foi todo o uniforme de um Grenal inesquecível. E eu me lembro do Grenal, teve jogos de inauguração, e naquele Grenal teve briga, confusão, uma briga mesmo, um lance lá, e os jogadores se agredindo e tal, e soco mesmo, tipo várzea. Então essa foi porque eu estava como torcedor, eu estava em cima, foi em 69, eu tinha 16 anos, então eu assisti como torcedor essa confusão toda. Você lembra de alguma vez, assim, num Grenal, você brigar? Porque a gente... Teve um Grenal no Olímpico, em que o Batista chutou uma bola, sobrou fora da área, o Batista jogava comigo no meio campo, ele bateu e o Éder entrou meio pouco de sola. E eu achei que ia entrar, tinha sido muito forte, eu digo, pô, Magão, tu tá louco? Quando eu fiz assim, ele achou, certo, não sei lá o que achou, ele fez assim. E bateu o meu nariz e já voou sangue. Aí eu fiz assim, aí nisso, quando eu olhei, tava o Hermínio, que era o lateral direito, pequenininho, forte, atrás do Éder, tinha uma caída, começou a chutar, aí virou pancadaria já. Depois dos jogos, camisa você dava pra sua mãe? É, dos títulos, né? Dos títulos dá pra mãe e o calção dá pra minha avó. De título e tal. Ah, tá. E você não achou nenhum pra trazer pra mostrar pra gente, cara? Pois é. Minha mãe morreu em 2000, minha avó também. E eu me mudei tanto nessa tanto de casa, tal, de cidade, de país, que... e nunca tive esse hábito, sabe, engraçado. Hoje eu me arrependo de guardar coisas assim, de camiseta, nunca tive hábito de trocar camisa com ninguém. E me arrependo, talvez. Mas acho que foi bem entregue, eu acho que eu simbolizei em duas pessoas que eu tinha um carinho fantástico, que era a maneira de premiar, né? Minha mãe e a minha avó. Você aprontava... Não, cara, você completamente. Você aprontava pra chu nos bastidores, né, do Inter. Em favor do time coletivo. Você bagunçava a cabeça dos jogadores, pô. Né? O que você fez com uma cobra que vocês acharam um dia no treinamento aqui e tal? Como é que foi essa história? Ali eu fui coadjuvante na brincadeira. O Caçapava, que era aquela figura maravilhosa, e que é aquela figura maravilhosa, ele era sempre muito forte. Todo mundo lembra do Caçapava, ele chegava junto e tal. Mas ele era mais vil em algumas coisas. E a gente sabia que ele tinha medo disso. Qualquer bichinho e tal, ele tinha medo. E aqui no suplementar, o Caçapava, o Hermes, que era o magrão, era uma figura, jogou no Santos, era muito gozador. E ele disse, vamos fazer uma brincadeira com o Caçapava. Eu falei, o que é? Ele, não, estou com uma cobra morta aqui, seca, morta e seca do sol e tal. E vamos brincar com o Caçapava, vamos embora. Aí reunimos todo mundo demos a mão, né? E fomos em direção a ele, onde ele não podia sair. Não tinha como, era alambrado, não tinha como ir, nós fomos. E aí o Hermes mostrou para ele assim, olha aqui a cobra, uns 15 metros. Ele olhou assim para a gente, deu uma olhada assim, mas imagina todo mundo de mão, mais de 25. Putz. Ele olhou assim, fez assim, bufou e veio no meio, tínhamos que abrir, obviamente, né? E ele suava. Batista, Moisés, entregou solto para Caçapava, é perigo no tiro, Tobia. Saindo de Teresina e atravessando o rio Parnaíba, se chega ao Maranhão. É aqui, no pequeno estádio Miguel Lima, que nós vamos encontrar um dos jogadores mais populares da vida do Inter. Como é que tá aí, meu irmão? Beleza? Falamos com o seu Minelli, ele falou, lembrou do dia que ele lançou você lá na Alemanha. Disse que tinha um alemãozinho acabando com o jogo, você lembra disso? Lembro. Em Stuttgart. E eu tava no banco, né? Aí o Minério me chamou, disse, Cássio, o Internacional estava perdendo por 2-0, né? E eu entrei e ele disse, ó, quero que você marque aquele lourinho ali. Eu disse, não, pode deixar. Deixa comigo. Aí acabamos empatando o jogo, né? Foi excelente resultado e foi bastante emocionante. Grupo de 2. Grupo de 5 menos 2. Sim, é ele mesmo, o implacável Caçapava. O que faz o gaúcho em terras maranhenses? Aos poucos nós vamos saber. Desempregado. O ex-campeão brasileiro usa esse espaço modesto para descobrir talentos. O treino começa e Caçapava ensina tudo o que aprendeu nos anos de Inter, Corinthians, Palmeiras, Vila Nova, Ceará e Fortaleza. Depois virou técnico no Maranhão e Piauí. E já ganhou títulos e dirigiu todos os times destas bandas. Nessa idade, o que é importante o jogador ter? Nessa idade aqui nós chama-se o controle, né?
controle de tudo emocional, né? A vontade, para que o atleta possa desenvolver, né? E nós estamos procurando dar uma dinâmica forte aqui para eles, né? A idade deles é de 16 anos, para que eles possam no futuro, né? Ser um craque aí. Com 15 anos, assim, você lembra onde você estava jogando, o que você estava fazendo, com quem você estava treinando? 15 anos. Dá. 15 anos. Eu estava em Caçapava do Sul. Não estava no Inter ainda? Não. Estava jogando pelo Gaúcho de Caçapava do Sul. E nessa época, estava disputando até o campeonato, o amador, né? Da primeira divisão em Caçapava do Sul, onde nós fomos campeão. E nesse tempo estava passando um olheiro do Inter lá e assistiu a decisão. E aí ele gostou e me levou para o Inter. Professor Nilson, preparador físico e amigo de Caçapava, vai contar que a situação financeira não anda boa para o velho craque. O que não significa passar necessidade. Para isso servem os companheiros de bola e papo. Se ele está dirigindo um time profissional e não está trabalhando na secretaria, embora a secretaria aqui de Timon seja do campo para ele descobrir os talentos, a gente deve imaginar que o dinheiro não anda curtinho ali, né? Com certeza, mas ele tem amigos que quando ele precisa está no ponto para ajudá-lo. É uma pessoa que é muito carismática, tem bons amigos, muitas pessoas gostam dele e com certeza não falta nada para ele não, porque mesmo ele está em dificuldade, mas ele nunca reclamou de nada. Eu nunca vi ele triste pelos anos que eu conheço, nem... uns 9, 10 anos. 9, 10 anos, nunca ouvi triste, pelo contrário, é sempre sorridente, sempre contando uma resenha de futebol. Ele gosta muito de relembrar essas coisas do futebol. E assim, uma pessoa feliz. Trabalhando com Caçapava nesses últimos 10 anos, o professor sabe de sua espiritualidade desenvolvida. Mas não confirma que Luiz Carlos de Melo Lopes, o Caçapava, seja pai de santo. Na época que a gente trabalhava com ele, sempre que íamos entrar em campo, tinha lá as orações, mas o pessoal rezava normalmente. Eu nunca vi nada de diferente acontecer. Sempre o pessoal fazia roda, rezava, tinha as palavras de incentivo, o capitão do time sempre, mas eu nunca vi nada diferente. Sempre fazia-se a oração. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o assunto, porque agora Caçapava vai fazer o que mais o diverte, contar histórias. Centroavante é brincadeira. O Internacional teve Flávio, teve... O Minuano. Conta uma do Flávio e conta uma do Dadá. O Dario... O Dadá também tem história. Tem história. A do Dario, uma engraçada, né? Quando o ministro do Trabalho, né? Naquela época, para legalizar o atleta profissional, né? E teve uma reunião na federação, né? Teve uma reunião lá, juntaram os clubes, todos os clubes profissionais do interior, os jogadores do Inter, e o Dario chegou atrasado. A turma do Grêmio, do Grêmio do lado direito, e a do Inter para cá. Tinha uns do interior que você estava junto com a gente, outros você estava junto com o pessoal do Grêmio. Aí o Dario olhou aqui, tudo lotado. Aí estava Oberdan, estava o zagueiro, Oberdan e Jerônimo. Não, minto. O Anchieta e o Jerônimo. E tinha, um sentado aqui, tinha aquele lugarzinho do meio, né? Aí o Dario foi para lá, dá licença, sentou lá no meio. Aí o ministro falou lá, disse que o time que simpatizava mais no Rio Grande do Sul era o Inter, né? E depois perguntou se alguém queria falar alguma coisa, né? Aí o Dario levantou. Eu quero, senhor ministro. Ele disse, fiquei muito satisfeito por o senhor ter falado que o senhor simpatiza pelo Inter. Nós temos essa decisão. E eu já vou lhe oferecer desde já um gol. Vou fazer em cima desses dois meus amigos aqui. Não, falou isso? Foi. Pro Anchieta e vou fazer em cima dos dois aqui. Vou fazer o gol em cima deles. Isso aqui, o gol vai ser... Quando começou esse Grenal no Beira-Rio, porque nós tínhamos uma jogada que o Dario, ele não queria bola no pé. Ele queria que metesse na frente. Pra ele chegar. Descasso, Falcão, pelo amor de Deus. Vamos ver, bola no pé, bote para me correr. E nós fazendo a nossa jogada e tal. E o Dario abriu para a esquerda. Aí mentemos essa bola pro Dario. Esse Dario largou.
pique, pai. Quando chegou, ele foi dar um toque, esse Anchieta foi uma voadora nele. Jogou lá na pista. Pá! Caiu. Quem pensou que ele levantou e bateu. Ele disse, não. Chegou e disse assim, vocês podem dar, mas o gol já está pronto, está bem pertinho de sair. Fizemos uma jogada, meteu ele aqui, não ganhou do Anchieta. É? Ganhou do Serra também, fez 1-0. Mas, rapaz, foi fora de série. Eu estava lendo um livro, tem o Figueiredo falando, vocês falam que eu jogo bem, mas, pô, tendo caçapava ali no meio de campo, eu jogo até os 50 anos, pô. Ele disse assim, ele falava, Negrito, mira, Negrito, menino. Aí eu chamava ele de Fifi, né? Fifi. Fifi, aí, pai, isso aqui, boa, Negrito. Aí eu disse assim, pode deixar comigo, né? Aí, pô, quando o nego chegava, né? Já chegava para ele já morto, né? Porque nós chegava mastigado, né? Aí às vezes ele dizia assim, sai com tu, que eu venho na cobertura. E a gente fazia aquilo ali perfeito, né? E o Internacional era muito difícil perder. A linha de impedimento que o senhor Minelli falou. A linha de impedimento nós tínhamos um código, né? Sair, não saía, né? Quando falava sair, é para não sair. Uhum. E o código era o curió. Como é que é isso? O código era o curió. Quando falava o curió, nós deixávamos o cara impedido, né? E teve um fato interessante que o Vacaria esqueceu. Esqueceu do código. E o adversário atacando e o Vacaria chegava para mim. Caça, meu código. Eu digo, esse aqui e tal. Eu digo, o que tu pensar melhor. Porque o meu adversário, eu marcando o cara e ele perguntando para mim. Eu não podia. Né? Era o Jorge Mendonça, era o Palmeiras e Inter, em Porto Alegre. Eu marcando o Jorge, né? Falecido Jorge. E ele me perguntando toda hora. Digo, não. E aí eu perguntava pro gringo, não se passa nada, não se passa nada. Porque não podia dizer. Eu disse, pergunta pro homem. Ele disse que o homem, digo, o homem era o Minelli, né? Aí ficou naquela dúvida, aquela confusão toda. Então era o curió. Por hoje chega. Amanhã bem cedo iremos à modesta casa do jogador que dividia com o Falcão a responsabilidade de conduzir um grupo campeão. E aí, seu Luiz? Quando menino, em Caçapava do Sul, cismou que seria maratonista. Corria à noite. A família achava que estava louco e o levou para o médico. Estava nascendo o superatleta. Eu corria, eu fazia... Eu lia muita revista de esporte e falava um negócio de maratona, né? Maratona, pô. O que é? Eu li aqui, pô, é correr 10 quilômetros, isso aqui. Eu marquei 5 quilômetros para me correr. Aí eu saía correndo, mas eu queria fazer aquilo de noite, né? De tardezinha, 7 horas. Tu sabe, uma cidade do interior. Eu disse numa ladeira lá, né? Tinha os parentes da minha mãe lá. Aí me viram correndo. Subindo e pá. Aí falaram assim, o nome da minha avó, fui criado com a minha avó, Dona Ercina, meu Deus, o que tem esse menino? Ele tá doido da cabeça, a gente só vê esse vulto preto todo dia à noite. Não estava. Chegou ao Inter, foi campeão da Taça São Paulo. Foi lançado no time de cima por Rubens Minelli, numa excursão pela Alemanha. Pô, disse que você entrou, acabou com o cara não pegou mais na bola. Né? O Falcão dizia assim, o Falcão descassa, mas chega com tudo. Eu digo, não, pode deixar. Aí a primeira bola me meteu um lado aqui, eu dei um carrinho, né? Aí eu levantei, dei-lhe um bico. Aí o Falcão disse assim, beleza, vamos fazer a cobertura. Nós fazíamos cobertura dupla. Vai pro Dibo. Ele ia pro Dibo, eu chegava já na cobertura. Porque a gente tinha uma facilidade, porque a gente treinava muito, né? Às vezes eu ia para uma jogada e ele disse assim, vai pro Dibo que eu vou na cobertura. Aí eu vinha com tudo, né? O cara me driblar pro lado de dentro. Quando me roubava pro lado de dentro, ele roubava a bola. Eu ia embora. Mas foi um jogo sensacional. Nunca mais saiu do time. Marcação no principal adversário era com ele mesmo. Que o diga o grande Riva do Fluminense. Até hoje ele guarda o pôster daquela façanha. Aí disse assim, Caçapava, tu tem que marcar o Rivelino. Tu vai marcar o Rivelino. Se tu marcar o Rivelino, a gente ganha o jogo. Aí eu disse, então o homem tá morto.
tá morto, né? Aí, saí da preleção ali e tal, e o Falcão disse assim, eita, cara, se ele te deu um elástico. Ele sempre vinha com uma dúvida que era pra deixar a pulga atrás da orelha. E o elástico? Eu digo, eita, pô. Rapaz, eu vi ele fazer o elástico, inclusive tinha jogado contra o Guarani e tinha dado um drible no cara lá. E eu prestei atenção, eu digo, não, mas o cara ficou com os 2 pés juntos. Ele disse, e se tu ficar com os 2 pés juntos, tu tem que prestar atenção. Eu digo, eita, é mesmo, vamos treinar isso aqui. Aí eu pedi pro Facido Rosa, que era o nosso roupeiro, trazer uma bola pra gente. Lá no saguão do hotel, o Falcão era um Rivelino, né? A gente sabia para que lado ele puxava. Aí ele disse, ó, o teu posicionamento tem que ser esse aqui. Tu não fica com os 2 pés juntos, tu tem que abrir, né? Fazer o compasso. Eu peguei uma bola, né? Ele faz assim, joga lá, para tu dar o bote e traz para cá. E fizemos, tá, não, então. Aí fomos dormindo aí no jogo, a primeira bola que surgiu, de repente, que o Rivelino pegou, foi dar o elástico e essa bola no meio. Tipo, pô, negão, nós treinamos ontem, estava claro que ele joga para lá e sai para cá. Ele fala assim, não, eu na hora eu fiquei na dúvida e fui no meio dele. Assim era Caçapava, que também sabia jogar muita bola, era forte como um touro, mas um dia sentiu o joelho. Não queria operar o joelho de jeito nenhum. Tentou enganar o médico e o caso virou manchete nos jornais gaúchos. Uma jogada besta, né? E a bola toda minha, né? E eu esperei, né? Tentar para dominar. Dominei a bola para sair jogando e o cara me deu um bico na minha perna de apoio. Aí ele ficou, inchou, mas, né? Rapaz, aí disse, ih, rapaz, um marinho perde, meu Deus do céu. Aí chegaram e disse, pô, não, teus dias já estão contados. Quando é que vai ser, doutor Moutinho? O doutor Moutinho, não, vai ser no dia tal, isso aqui. Aí disse, Cássio, o Tarcísio Geraldo morreu na hora da anestesia, ó. Aí eu digo, eita, pô, eu não vou operar não vou não. Doutor, se eu chutar a bola com a direita, o menisco tem que doer? Aí o médico, né, José Moutinho, fala, claro. Aí você fala, pois o meu não dói, não tenho nada. Aí o médico fala assim, mas tá na chapa aqui, né? Aí você fala, então. Então não é o meu. Não é o meu. Operou, voltou num Grenal e seguiu brilhando. Parecia saber tudo o que ia acontecer na sua carreira, na sua vida. Isso desde pequeno, quando teve uma visão. Você é pai de santo? Não. Não. O pessoal engana. Eu digo às vezes até por ignorância. O pessoal fala. Confunde. Eu tenho uma faculdade de minoridade, né? Espiritual. Mas não sei qual é o grau, se é mais ou menos, mas esse é o grau. Né? Então, por isso, você ser pai de santo é uma história, né? Outra regra diferente. Eu disse pra minha ex-mulher, daqui a 5 anos nós separa. Cara. Pergunte pra ela, não foi. Daqui a 5 anos separamos. Né? Já sabia? Já. Eu disse pra minha ex-mulher que o primeiro filho meu era homem, o segundo era mulher. Pronto, questões espirituais explicadas. Voltemos à sua vida. Conta que o goleiro Manguita, era um show à parte. Com seus dedos todos tortos, Manguita sinalizava para a formação de barreira. Só dá falta, como é que foi que ele fazia a barreira? Porque, pô, pra quem não sabe, a mão do Manga como é que é? Não, a mão do Manga... O Manga, esse dedo aqui é quebrado, esse outro aqui é quebrado, né? Certo? Então, por exemplo, aqui, porque tinha um local da barreira que ele pedia 5, né? Pediu os 5. Mas quando ele pediu os 5, os dedos ficavam um para baixo, outro para os lados, né? Aí o Valdomiro, sacaneando, disse assim, não, ele está pedindo só 3. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus. Olha só quem nós encontramos. Um símbolo do Internacional, um bicampeão brasileiro, Manga. Muito se falava na época, e acredito que ainda se fale, das mãos do Manga. Eu queria primeiro que você mostrasse um pouco as suas mãos e dizer o que elas te deram na vida.
A mão é igual, é destruída, jogava sem guante, está aqui lá o dedo quebrado, mas sempre estava pegando as pelotas que vinham, não? Quando você jogava eram muito diferentes ou já eram estragadinhas? Não, sempre estava assim. Quebrava o dedo, engessava, jogava e assim foi a minha vida. Eu estou contente porque a mão continua igual. Era difícil fazer gol no Manga, né? É muito difícil. Esperamos que agora já não podem fazer mais. Eram mãos sempre muito abertas. É uma mão que dava tranquilidade a Botafogo ou Internacional. O Saci é o mascote do Inter. Símbolo brasileiríssimo das nossas coisas, da nossa cultura, do Brasil moreno. Pessoal, que dá aula de Saci. Vem dar aula de Saci. Aliás, os neguinhos convivem com a vida do Inter há muito tempo. Desde os primeiros jogadores buscados no bairro da Canela Preta. É certo também que, apesar dessa negritude e popularidade, o Centenário Clube Gaúcho não tem entre os comandantes gente da raça. Esta festa, mesmo antes do jogo contra o Novo Hamburgo, no Gigante do Beira-Rio, mostra que os mascotinhos pouco têm a ver com o menino Saci. Mas a história é carregada de craques negros, adorados, aceitos desde sempre. E aos torcedores. Uma história maravilhosa é a do vendedor de frutas conhecido por Charuto. Seu nome verdadeiro se perdeu no tempo. O mais bonito deste conto é que o velho Charuto era amado pelos craques do time. Fazia parte do grupo. Quem conta são dois dos craques do rolinho compressor da década de 50. Milton Vergara e Florinho. Essa aqui é que está o Partido Charuto. Ah, você trouxe a foto. Isso aí foi uma festa que teve. Está o Florindo, o sobrinho juvenil. Eu, o Dorico, o Salvador e o Paulinho. Quando tinha jogo no campo do Cruzeiro, ele entrava para a parte do campo, ali na parte da lateral. E ali ele começava a fazer a volta, e durante o tempo que ele estava fazendo a volta, cororado. Aí cansava, tinha uns banquinhos sentados, dormia toda a tarde. Ali mesmo. Toda a Não tarde. viu o jogo? Não viu o jogo, não. Quando o Charuto morreu, os jogadores foram com o uniforme do clube ao seu velório. Quando ele morreu, aí avisaram nós aqui. Aí o Teté pegou o pessoal, fomos até a casa dele, porque quem fez o enterro foi o Internacional. Aí botamos o abrigo do Internacional, fomos até a casa dele, que era ali perto do Grêmio Gaúcho, aqui, na beira da praia. Aí saiu o enterro dele e viemos embora. O gesto dos jogadores seria repetido hoje? Num tempo de profissionalismo exagerado? Se dependesse de nomes como Guinha Azul, isso aconteceria. O capitão colorado é daqueles com alma antiga, de dedicação, que conquista a torcida. Pablo Horácio Guinha Azul. O que o capitão acha da paixão colorada? Não, aqui, aquele que passou pelo Inter, pelo Rio Grande do Sul, sabe a tamanha torcida, paixão que movimenta todo aqui o Rio Grande do Sul, não? O Inter é simplesmente maravilhoso. Eles dão muito carinho, muito de tudo para o jogador do Internacional. E nós, lógico, não? Dentro do campo, tentando responder do melhor jeito, mas chega a arrepiar cada jogo nosso, ou quando uno está na rua, ou num lugar público, eles te demonstram um carinho impressionante. Outro orgulho dos colorados é sempre ter gente na seleção brasileira. Hoje é o recém-chegado Kleber. O ala esquerda que sonha com a Copa do ano que vem. Desde 1916, desde que quase que foi fundado, tem jogador negro. Na época eles pegavam os jogadores da várzea, chamavam os canelas pretas. Como é que é? É uma satisfação a mais saber que se respeita aqui a raça negra? Ah, com certeza. Eu acho que o mundo hoje, né? Acho que não tem mais espaço, né? Para o tipo de racismo, principalmente no esporte, né? Apesar que a gente vê aí algumas pessoas que tendem a expor esse sentimento, né? Não só no esporte, mas em outras atividades também. E isso é triste porque, se a gente for ver, não foi para isso que todo mundo veio à Terra, né? Para ser discriminado ou então discriminar alguém, né? Mas eu acho que tem mudado muito e eu fico muito feliz de poder estar num time que não tem esse pensamento. E assim se consolida essa paixão colorada pelo time atual. O clube tem 70 mil sócios torcedores.
A diretoria quer atingir a marca de 100 mil neste ano centenário. Com isso, praticamente faz frente às despesas com o futebol. Se livra de time de empresários e jogadores mercenários. São velhos, colorados e jovens vermelhinhos que constroem essa saga. O técnico Tite foi escolhido a dedo para conduzir o time neste ano importante do clube, que já teve no comando gente do calibre de Abel Braga, Rubens Spinelli e Enio Andrade. Ô Tite, como é que é ser técnico no centenário de um time que teve Enio Andrade, Rubens Spinelli e Abel Braga? Primeiro, é um privilégio muito grande. Eu tenho dito que eu como sendo gaúcho, inclusive da terra, e tendo a oportunidade de trabalhar no Internacional, assim como foi no Grêmio, assim como foi no Caxias do Juventude, dos 5 maiores clubes do Rio Grande do Sul, 4 eu tive a possibilidade de trabalhar, e nesse momento Internacional, no seu centenário, é uma honra muito grande, né? E um desafio também ao mesmo tempo. Nestes 100 anos vermelhos, o Inter é paixão. Não faz mal que ainda não se saiba exatamente os detalhes de sua fundação. O filho de um dos 3 irmãos Pope tem certeza de que o Inter mexe estranhamente com seu coração. Embora viva a quase 2.000 quilômetros de Porto Alegre e nunca tenha visto pessoalmente um jogo da equipe. Bastou ter entrado no Beira-Rio há 25 anos. Emoção que só bate em colorados. Bom, então você é filho de um dos fundadores do Inter? Perfeitamente, perfeitamente. Teu pai era? Luiz Madeira Pope. Era o mais novo dos irmãos que foram para o Rio Grande do Sul. Os 3 fundadores, eles tinham uma parte que gostavam do comércio, tinha uma parte também que eles gostavam do jornalismo, né? Os 3 trabalharam. Eles trabalharam, eles eram de São Paulo, eles trabalharam em jornais de São Paulo, sim, eles gostaram. Aliás, São Paulo foi uma espécie assim, de partida de tudo. E lá no Sul eles aceitaram esse desafio. Eles gostavam de esporte, né? Gostavam de futebol, né? Muito, eles jogavam inclusive futebol. Dentro devido às proporções, né? Porque era elitizada. No futebol não era para todos assim, mas ele sentiu que aquilo poderia ser para todos. Foi aí a luta grande dele lá no Sul. E você para que time? Torce para que time? Eu acompanhei ele. Ele entendia mais do que eu de futebol. Né? Então aquela camisa do Inter me sensibiliza muito. A família da Daiane dos Santos sabe bem o que é isso. Em homenagem ao Inter e ao meu pai, vou dançar a dança do Saci, certo? Pronto, já dancei a dança do Saci. Parabéns, Inter, 100 anos de história. Beijo.